Bom, estamos aqui novamente com o senhor Josué para dar continuidade à entrevista. E, senhor Josué, no vídeo anterior nós estávamos falando sobre acreditar nos anciãos. Você estava começando a contar um caso de uma senhora da igreja há 35 anos atrás. O senhor continua, por favor. Correto. É o seguinte, é a questão da pessoa acreditar muito no ancião. E talvez hoje, devido ao que vem acontecendo, muita gente, talvez pessoas menos esclarecidas, eles acreditaram. Eu conheci uma senhora há uns 35 anos atrás, que ela ficou doente, ficou de cama. Ela ter visto um ancião tomar um copo de vinho, e ela não acreditou, ela não conseguia acreditar naquilo e ficou inconformada com aquilo, porque ela achava que aquilo não acontecia. E ela é uma pessoa muito crente, uma pessoa muito fiel, e ela chegou a ficar enferma. O caso é sério. Nós temos aqui o caso de fechamentos de igreja. Fala assim que as igrejas vão ser fechadas. Tem esse comentário no meio dos membros. Uns falam, é isso que vai dar fechamento. O que é isso, o fechamento das igrejas? Como se diz, fechamento, isso daí é espiritual. Em muitos lugares já fechou. Isso espiritualmente. Porque jamais vai existir um projeto, uma lei para fechar as igrejas. Isso aí não existe. Agora, espiritualmente já fechou. É que nem acontece em muitos lugares. Tem o homem que ele é mais, vamos supor, usado por Deus, tem o dom de Deus. E o povo sempre frequenta. Por quê? Porque o povo ele quer alimentar a sua alma espiritual. E é onde acontece o ciúme, a inveja, e aí começa a perseguição. Vem lá os líderes, vamos dizer, o general, o chefão, e começa a perseguir. Aonde que então significa o fechamento. Fechamento espiritual, material não. Então é o que vem acontecendo. Inclusive muitas pessoas, volto a repetir novamente, falam a respeito do anticristo. O anticristo é isso daí. Espiritualmente, onde que o povo tem a liberdade, a lei dá o direito dele servir a Deus e ele é privado pelo próprio homem dentro da própria entidade. Eu ouvi uma palavra, uma pregação há uns 25 anos atrás, e eu não esqueço dessa pregação, onde um ancião que já é falecido, ele pregava a respeito do anticristo, e ele dizia que a pessoa que era bem de vida e tinha condições, que ele desfrutasse dos seus bens servindo a Deus, viajando, buscando as coisas de Deus. E ele pregava assim, se você tem condições de dar um terno para uma pessoa, você vai na loja, compra um terno novo e você dá para ele. Você não vai pegar aquele terno usado que você não usa mais e dar para ele. Por quê? Porque você tem condições financeiras. E pregava assim, se a irmã tem condições de dar um vestido novo para uma pessoa, para outra irmã, ela compra um vestido novo e dá. Não pega aquele usado que ela não usa mais para dar para a pessoa. Por quê? Porque você tem condições financeiras e você desfrutou dos seus bens servindo a Deus. Porque quando o anticristo vir, se você for uma pessoa fiel a Deus, os seus bens vai ficar tudo. E você vai seguir Deus. Agora, se você tiver com o coração nos seus bens, você vai com o anticristo. Então, é o que já está acontecendo hoje no nosso meio. Então, o anticristo já manifestou. Para quem vê, com o olho do Espírito, ele já manifestou. Tá certo. Você comentou aí sobre ditador, general. O que você diz? Isso é a sua luta? É contra esses que você luta na entidade? É uma parte do nosso trabalho, né? Lutar contra os ditadores, contra os generais, que existe. Isso aí existe, porque talvez você está congregado numa igreja, a igreja é uma igreja abençoada, você está se alegrando ali a sua alma, e talvez, vamos supor, passou lá 10 minutos do culto, se o culto é para terminar 9 horas, que é uma norma, entendeu? Deles, terminar 9 horas, mas não tem nada se ele vai até as 9h30, ou você vai até 9h20, ou 9h20 não tem nada a ver isso aí. Porque a lei do silêncio, ela depende da lei orgânica do município. Tem município que talvez ele comece às 10 e começar às 22, termina às 7 da manhã. Outros municípios, que aqui no estado de São Paulo, Ribeirão Branco, a lei do silêncio começa depois das 22. E a lei do silêncio é quando se houver reclamação. Se não houver reclamação, você pode até amanhecer o dia, não tem problema, você não está incomodando ninguém. Então aonde que eles pegam, talvez perseguir a pessoa em cima disso daí. Mas eu já digo bem claro, a perseguição eles alegam muito em cima do horário, mas não é em cima do horário, são pessoas vazias, que são pessoas materialistas, não tem nada de Deus, não tem o dom de Deus, e começa a perseguir aquele que tem o dom de Deus. Isso é uma inveja, um ciúme, e começa a se querendo mostrar o poder que ele tem na igreja. E começa a se basear em cima disso daí. Em muitos casos também,
que eu digo a respeito de ditador, são pessoas que hoje já, como se desmaneirou bastante, já não está acontecendo como acontecia, porque a gente tem batido muito sobre isso daí. São pessoas que injuriam a certas pessoas na igreja. A pessoa está presidindo e talvez uma mínima coisa a pessoa comete crime de injúria contra aquela pessoa. Que nem esses tempos atrás, um menino, ele novo de crente, ele levantou para testemunhar e na hora da testemunhança ele começou a manifestar em língua, falar em língua. Língua, eu não vou explicar para você que você não vai entender o que significa. Ele começou a manifestar em língua. E o ancião que estava presidindo chamou a atenção dele e mandou ele sentar. Eu não estava presente nesse culto, mas eu fiquei sabendo aí de fonte segura de pessoas que estavam lá por boca de outro ancião. Mandou ele sentar. Aí ele pediu perdão, explicou, irmão, eu vou sentar, você mandou sentar, mas os irmãos me perdoam, porque eu sou crente novo, eu fui batizado agora e Deus me selou com a promessa. Então quando Deus me visita eu não consigo me controlar e eu começo a falar em língua. E foi sentar. O ancião foi testemunhar e ficou 40 minutos contando história lá do Nordeste, que ele viajou para o Nordeste, ficou 40 minutos. Então, se eu tivesse nesse culto, eu tinha chamado o moço, tinha orientado ele na delegacia, fazer um BO de crime de injúria e eu ia depor como testemunha dele em juiz, porque o ancião não podia fazer aquilo lá. Porque a lei é bem clara, ela diz o seguinte: qualquer escândalo em um ato religioso, a pessoa tem que ser presa em flagrante, chamar a polícia e mandar prender ele em flagrante. Mas diz também que ninguém pode ser injuriado em público, sem motivo, com a mínima coisa a pessoa ser injuriada. Então, eu tenho lutado muito contra isso aí sim.